Vamos avançar um pouquinho, então, nessa discussão. A gente convidou para conversar com vocês o professor do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, Gustavo Menon. Professor, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Prazer falar com todos os nossos telespectadores. Prazer é nosso. Professor, qual é o nível de preocupação que nós devemos ter neste momento aqui com o eventual conflito por disputa de terra na nossa região? Acho que algo que há 20 dias, um mês, a gente nem imaginava publicamente, pelo menos, atravessar. Ou devemos levar essas ameaças de Nicolás Maduro como ameaças com finalidade de construir um inimigo internacional e objetivando a eleição do ano que vem? Exatamente, Rafael. Um cenário de escalada das violências, das tensões nesse conflito histórico entre Guiana e Venezuela. Sabendo que o Brasil é fronteira dessa região, desse território tão valioso, do ponto de vista dos recursos naturais. Vale a pena ressaltar que Esequibo trata-se dessa área sintomática naquilo que se refere a esses projetos de exploração de petróleo e gás e também fonte de urânio, de ouro, entre outros recursos. Essa escalada das tensões nas relações bilaterais entre Venezuela e Guiana se acentuou nos últimos dias em virtude, obviamente, desse conflito também se transnacionalizar, Rafael. Há a participação de grandes companhias petrolíferas, como a ExxonMobil, e, obviamente, que há movimentações de atores extra-regionais, como é o caso dos Estados Unidos. O Brasil, por sua vez, está atento a essas discussões, já que esse pleito venezuelano trata-se de uma bandeira histórica, datada desde, pelo menos, a transição do século XIX para o início do século XX. Além dessa pauta chavista do governo bolivariano de Nicolás Maduro, há uma ampla mobilização da sociedade venezuelana no sentido exatamente de reivindicar essa área que foi arbitrariamente definida, pré-configurada, por exemplo, no Acordo de Paris, datado de 1899. E agora a Venezuela, por entender que essa região trata-se de uma região-chave para a retomada do seu crescimento econômico, sabendo que estamos falando de uma economia muito amparada, ancorada na exploração do petróleo, obviamente que essas tensões se acentuaram nos últimos dias. O governo brasileiro acompanha com atenção exatamente essa escalada do conflito, já enviou para a Venezuela o assessor especial, o ex-embaixador Celso Amorim, para conversar com o atual presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas a Guiana, por sua vez, aposta em uma aliança nítida, explícita com os Estados Unidos. E essa crise, esse conflito, pode resultar, a meu juízo, Rafael, na implementação de uma base estadunidense na Amazônia. É aguardar os próximos capítulos frente à agudização dessa crise. Agora, professor, o senhor citou algumas ações estabelecidas pelo governo brasileiro que têm um papel muito importante na mediação desse possível conflito entre Venezuela e Guiana, e eu acrescento mais alguns também que a gente noticiou ao longo da semana. O efetivo foi reforçado, mais soldados foram enviados para lá, blindados também enviados para lá, e há também uma postura crítica do governo em relação a essa investida de Nicolás Maduro, mas ainda assim o governo tem sido criticado pela oposição como alguém que está agindo de forma insuficiente nesse caso. O governo poderia fazer mais numa situação como essa, nesse momento em que não há o conflito ainda? Lívia, a situação do Brasil trata-se de uma situação muito delicada e muito complexa. Em virtude desse contexto, dessa atmosfera na América do Sul, de desintegração econômica e fragilidade do ponto de vista de uma articulação política. Veja que o conflito entre Venezuela e Guiana se soma ao plano internacional nessas tensões que já estão colocadas, por exemplo, no conflito no Oriente Médio, na guerra na Euroásia e nas disputas comerciais entre China e Estados Unidos.
puxando o debate para a realidade brasileira, o Brasil entende que deve ser instrumentalizada uma solução pacífica de acordo com os ditames do Tratado de Genebra, datado de 1966. Esse acordo foi celebrado em um momento anterior à independência da Guiana. Porém, trata-se de um instrumento, uma via transitória, que prevê uma solução pacífica, justa e honrosa, para a equação exatamente da delimitação dessas fronteiras em bases de paz. É claro que a Venezuela não deve abrir mão exatamente desse pleito que é histórico em relação às motivações. Trata-se de uma bandeira que extrapola, inclusive, as alas chavistas no país, e a Guiana, por sua vez, também não vai abrir mão desse território, e trata-se de um território estratégico. Insisto nesse ponto, já que a evolução econômica da Guiana nos últimos anos está muito condicionada em relação à exploração desses recursos em Esequibo. Nós estamos falando de um salto qualitativo e quantitativo na composição do PIB da Guiana, e obviamente que esse litígio deve, de certa forma, provocar certas organizações internacionais. A meu juízo, o grande impasse que está dado para a equação desse conflito é que há uma ausência de fóruns adequados para se delimitar essas tensões entre Venezuela e Guiana. Por exemplo, no início dos anos 2000, nós tivemos a presença, no âmbito dos debates sobre integração regional, a composição e a promoção da União das Nações Sul-Americanas. E no cerne da Unasul, nós tínhamos a previsão exatamente da implementação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Acontece que a Venezuela não conhece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para deliberar algo sobre o tema, e o Brasil, por sua vez, tenta retomar essa política de cooperação Sul-Sul, não só tentando reativar o debate sobre a Unasul, mas também ampliando o Mercosul. Recentemente tivemos, ao longo dessa semana, a adesão da Bolívia ao Mercosul. Lívia, o Brasil tenta orquestrar exatamente essa fragmentação política na região, no sentido de adotar um posicionamento para essa solução pacífica, honrosa e justa para ambas as partes, no sentido de convencer o atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para seguir exatamente aquilo que está estipulado no Acordo de Genebra, datado de 1966. Professor, o Nelson Kobayashi quer fazer uma pergunta para o senhor também. Professor, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu quero seguir na mesma linha que o senhor já falava aí a respeito do histórico que envolve essa questão de Esequibos, se da Venezuela ou se da Guiana. Há quanto tempo nós temos esse conflito e isso já não está bem resolvido desde a independência da Guiana do Reino Unido? Porque desde o início dos anos 90, a Venezuela não pratica nenhum tipo de hostilidade naquela região e aparentemente isso já estava esquecido. Do ponto de vista das decisões internacionais, isso já não estava resolvido? Excelente pergunta, Nelson. E a resposta é um redondo não. Em virtude dessa questão se dilatar por séculos. A independência venezuelana foi orquestrada na primeira metade do século XIX e de lá para cá houve toda uma mediação das potências coloniais na promoção das repúblicas, na composição dos novos estados nacionais na América do Sul. A Guiana, Nelson, se apega a esse laudo arbitral datado de 1899. Acontece que esse laudo, conforme já analisado, inclusive por organizações internacionais, trata-se de um laudo que, no entendimento do governo venezuelano, trata-se de um laudo arbitrário, já que a representação da Venezuela, olha que curioso, Nelson, a Venezuela se fez representar no Acordo de Paris do ano de 1899 a partir da atuação de juristas estadunidenses, ainda naquela atmosfera, naquele contexto de doutrina Monroe, de América para os americanos. Portanto, a Venezuela não reconhece esse laudo arbitral e tomou parte exatamente dessas discussões desde meados dos anos 60.
Os anos 60 são emblemáticos para a questão de Essequibo, porque o governo venezuelano sondou, junto à comunidade internacional, exatamente uma solução definitiva em relação à demarcação dessas fronteiras. Muitas vezes, nós temos essa compreensão que as nossas fronteiras foram demarcadas a partir de pactos pacíficos, há toda uma mítica que aponta nesse sentido, mas vale recordar que na América do Sul tivemos uma série de guerras, conflitos, no caso brasileiro, a Guerra do Paraguai, em outras nações da América do Sul, a Guerra do Pacífico, onde essas rusgas, essas tensões diplomáticas permanecem até os dias de hoje. Agora, professor, a gente está vivendo uma circunstância que há muito tempo não vivíamos aqui na nossa região, né? Que é uma discussão por pedaço de terra, por mudança de fronteira entre dois países vizinhos, com o Brasil na condição de árbitro e um outro país muito importante aqui na região na iminência de uma troca substancial de poder, que é a Argentina, né? O Brasil deixará de ter um aliado ideológico e político na Argentina e passará a lidar, do ponto de vista institucional, é claro, com outro presidente, mas do ponto de vista político, com alguém com quem o atual presidente brasileiro não tem afinidade e, muito além disso, está recebendo com pompa e circunstância Jair Bolsonaro como chefe de Estado, agora horas antes da posse lá na Argentina. E alguém com afinidade ideológica muito próxima de Bolsonaro e muito distante de Lula, portanto, muito distante também de Maduro. Esse é um outro ponto que pode colocar um pouco mais de azedume nessa panela aqui, porque se para resolver o problema o Brasil até hoje podia contar com um aliado, para conversar com a Venezuela, contar com um aliado, tanto do Brasil quanto da Venezuela, agora muito pelo contrário, né, professor? Exatamente, para colocar mais pimenta nesse caldeirão. Essa aliança que vem sendo conformada entre os setores de direita, extrema-direita, alas de setores conservadores, ultraliberais, exatamente em virtude da posse do presidente Javier Milei na Argentina. Além da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, há a participação também de Volodymyr Zelensky, Rafael. Então percebam que começa a se angariar essas forças e Bolsonaro, no caso brasileiro, tenta capitalizar a vitória de Javier Milei para a política doméstica no Brasil. Tenta orquestrar certos setores, a presença de representantes do PL, o próprio filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está na Argentina. Então, há uma tentativa de orquestração desses setores de direita e extrema-direita, inclusive com a participação do ex-presidente Maurício Macri. A pergunta que fica é o que será do governo de Javier Milei já a partir das suas primeiras medidas de governo. Será um governo chancelado pelos setores do macrismo? Patrícia Burit deve compor também o governo? Não sabemos, já que essa agenda, essa plataforma de Javier Milei está se arrefecendo, pelo menos a partir desse momento da sua eleição. Ele já deu declarações onde ele aponta exatamente para a realidade brasileira. Obviamente que ele não reconhece, por exemplo, no Mercosul, a centralidade da sua política externa, mas o problema é que na América do Sul, Rafael, nós estamos falando dessa atmosfera de fragmentação política e desintegração econômica. E isso abre margem, insisto, para a atuação desses atores extra-regionais, como é o caso dos Estados Unidos, a própria participação chinesa nas exportações e importações, uma realidade bastante contraditória e tende a se acentuar nos próximos dias. Essa aproximação, professor, de Macri e aliados, e trocando em miúdos ou falando em outras palavras, a aproximação de Milei com o centro-direita e com a direita, efetivamente, está deixando o futuro presidente, vamos chamar de presidente já, né? A posse já é amanhã. Está deixando o Milei muito confortável. Ele está acreditando que vai ter vida fácil no Congresso Nacional por causa dessas alianças. Mas a gente sabe que o Congresso argentino ainda é muito dominado
pela ala peronista. Há uma promessa de que na segunda-feira, logo depois da posse, seja apresentado um pacote fiscal pelo novo ministro da Economia, muito ortodoxo, muito conservador, não trazendo aquelas medidas extremamente radicais defendidas por Milei ao longo da campanha, mas trazendo medidas duras também. Será que essa expectativa dele, de que vai ter vida fácil, que vai conseguir mudar a realidade da economia argentina em pouco tempo, será que isso tem chance de se concretizar? Veja, Lívia, Milei aponta nesse sentido, de dar um choque na economia argentina para conter os altos índices inflacionários e também as taxas de pobreza e miséria no país. Agora, como então implementar essa agenda liberalizante, já que Milei está refém exatamente dessas forças do macrismo diante do parlamento? Acontece que essa plataforma de campanha de liberalização completa da economia argentina, políticas essas que passam pela extinção do Banco Central, com a dolarização da economia argentina, veja que essas medidas não vão ter um caminho fácil, frente exatamente a essa oposição dos peronistas. Lembrando que a realidade argentina se tornou essa realidade também polarizada, e obviamente que esse pacote de medidas ortodoxas, de uma política de austeridade, vai afetar diretamente as camadas populares, as classes pobres da realidade argentina. Por exemplo, naquilo que se refere à política dos subsídios. Caso exista liberalização dos preços, obviamente que isso vai gerar uma espécie de tarifaço na economia argentina. E isso encontrará resistência tanto no parlamento, bem como nas ruas, para a implementação dessa agenda liberalizante. Bom, nós conversamos com o professor do programa de pós-graduação em integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, Gustavo Menon. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima, hein? Muito obrigado, Rafael, Lívia, Nelson. Bom trabalho para vocês e um ótimo final de semana.